Olá, irmã de Axé, eu sou a Eked Carla e no Eked Explica de hoje temos mais um vídeo do quadro Como a Religião Me Salvou. E o nome do relato de hoje é O Orixá Me Salvou da Morte. E a história começa assim. Oi, mãezinha, sua benção, vou te contar um pouquinho de mim. Eu fui uma gravidez indesejada. Meus pais na época eram cristãos. Minha mãe era obreira e meu pai era pastor. Naquela época, minha mãe já tinha sofrido muito e, mesmo sem querer, ela engravidou de mim. Ela tentava me abortar 24 horas por dia, tomava remédios, se jogou no chão do banheiro e muitas outras coisas que eu não quero nem falar. Ela parou no hospital algumas vezes por conta disso. Mas, enfim, eu tinha que nascer. E tinha que nascer do ventre dela. A consequência que eu carrego sobre isso tudo é de ter apenas um rim. Minha mãe ficava fervorosa na igreja pedindo a Deus para eu não nascer, por não aceitar aquela gravidez. Mas o fato dela ter sofrido muito já, com 3 filhos, e a vida dela também não era fácil, me faz hoje em dia entender. Mas, então eu nasci. Quando eu nasci, eu tive muitas dificuldades, e ela se via me perdendo sempre nos hospitais. Era de casa para o hospital, quase que diariamente. E isso virou uma luta. Já que eu nasci, ela já não queria mais que eu morresse. E era aquele vai e não vai várias vezes. Me internaram correndo, pois acharam que era alguma perfuração no meu baço. Quando chegamos ao hospital, no meio do centro cirúrgico, os médicos descobriram e disseram que não era o meu baço, e sim um tumor que havia no meu rim. Entramos lá para operar o baço e saí sem um rim. No caso, além de tudo, o meu rim não tinha se desenvolvido e hoje eu vivo com apenas um. Fiquei meses no hospital para ver como iria funcionar. E então, uma amiga da minha mãe que acompanhava tudo de longe e era do santo disse: minha amiga, vou te contar uma coisa. Se você quer essa menina viva, vá procurar ajuda espiritual. E minha mãe seguia dizendo: não, tá repreendido, eu sou cristã. Tentar abortar pode, né? Tá, não julgais. Portanto, por ignorância da minha mãe, eu sofri muito. Quando eu fui para casa, depois de meses no hospital, pensávamos que eu iria ficar curada. Até então, eu não andava, mas já menstruava. Eu só fui começar a andar com 5 anos de idade, fazendo quimioterapia. Com 1 ano de idade, voltei ao hospital, pois tiveram que me abrir novamente e refazer a cirurgia. E aquela colega da minha mãe continuava dizendo: isso é espiritual, cuida do espírito dela. Se você não correr, você vai acabar perdendo sua filha. Minha mãe ficou com medo e junto disso veio aquele arrependimento de tudo que havia feito. Então ela correu para uma casa de santo, pois estava com medo de realmente me perder. Com os meus 7 anos eu voltei ao hospital para abrir tudo de novo e continuava fazendo quimioterapia. E então ela se entregou para o santo de verdade e fez muitas coisas para me curar. Ela teve que fazer muitos ebós para pedir saúde e vida para mim. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos e tudo parecia calmo, eu bolei pela primeira vez atrás de uma bananeira. Foi ali que começaram novamente as cobranças para minha iniciação. Toda vez que eu ficava irritada com algo, eu corria para um lugar atrás de um quartel próximo de onde morávamos, que havia uma mata e onde ficava essa bananeira. Um certo dia, eu corri raivosa, não percebi que atrás da bananeira havia um homem de capacete. Quando eu o vi, me assustei, e dali em diante eu já não lembro de mais nada. Só de ter acordado dentro de um barracão de santo, no Roncó. Roncó é o quarto de santo onde as pessoas ficam recolhidas para fazer as iniciações e alguns preceitos. Minha mãe não aceitava algumas coisas, pois eu era tratada como especial por ela. Ou seja, eu não brincava, não saía, não podia correr nem pular. Ela achava que se eu caísse, isso iria me prejudicar. Mas no fim, eu tive uma infância normal. Bom, lá cuidaram muito bem de mim e minha mãe descobriu que eu teria que fazer santo, pois só renascendo para orixá eu teria uma vida longa. Então minha mãe estava em desespero na época, não querendo que eu fizesse a obrigação, até porque eu ainda era uma criança. Portanto, deu apenas um bori e fomos levando. Aos 12 anos, tive uns problemas e ali começou o sofrimento. Fui para a estrada, fui para a rua e vivi só de cobrança atrás de cobrança.
Por minha mãe rebater e não deixar eu fazer meu santo, minha saúde piorou de novo, e isso mexeu com o único rim que eu ainda tinha. Contudo, não tinha mais para onde correr. Maria Mulambo falou que já era questão de vida ou morte, e que seria isso ou eu já não teria mais tempo nesta terra. Sempre digo que Maria Mulambo é minha segunda mãe, pois sempre me guiou. Eu fiz minha obrigação e dali eu renasci com o orixá. E realmente, se hoje eu estou aqui, eu agradeço a Deus em primeiro lugar e aos meus orixás, pois não era nem para eu estar aqui hoje. Concluindo que não ia passar dos 20 anos, hoje estou com 41, tenho 5 filhos e tenho uma vida normal. Graças ao orixá, eu tenho vida e saúde. Axé! Ai, que lindo! É para isso que a espiritualidade serve, viu? Ela precisou renascer para que a vida dela fosse longa. Muitos e muitos anos de vida na sua caminhada, minha filha. E que a sua história sirva de exemplo para tantos outros irmãos. O engraçado é que dizem que Exu é demônio, que Exu é diabo, isso e aquilo. E a gente está sempre vendo o quanto as entidades fazem o bem para as pessoas, o quanto as entidades curam, elas levam as pessoas para o caminho certo, né? E não vê nada de ruim. Ruim é o ser humano. Eu sempre falo isso. Falando disso, eu lembro até de uma história de uma casa de santo em que eu frequentava. Estava tendo uma consulta com a pombagira Maria Mulambo. E aí entrou uma mulher, parou um carrão na porta, e ela muito chique, cheia do dinheiro, chega para dona Maria Mulambo e fala para Maria Mulambo que o marido dela havia sido seduzido por uma menina que só queria dar o golpe. A menina era aluna dele da faculdade, e aí ela diz que a menina era oportunista e engravidou do pobrezinho do marido dela. E aí ela diz para a dona Mulambo que ela quer que aquela gravidez seja interrompida. E aí a dona Maria Mulambo levanta, fica revoltada e fala para ela: moça, ele presta tanto quanto a senhora, porque ele era casado e ele tinha filhos, e a senhora foi lá na minha mana, né, que eles chamam assim, falando de outra pombagira, e fez uma macumba para ele ficar com a senhora. A senhora achou o quê? Que com a senhora ia ser diferente? Ela estaria pagando o mal que ela fez, né? E aí Dona Mulambo deu aquele sermão na mulher, e a mulher toda sem graça, e Dona Maria Mulambo não fez a mínima questão de ser discreta, e falou que ela não precisava do dinheiro dela, e que ali dentro esse tipo de magia não seria feito. A gente que estava em volta, né, ajudando, combonando ela, foi assim, ficando meio sem graça. Eu mesma fui a primeira a tentar ir saindo assim, e ela: não, moça, não precisa sair todo mundo não, pode ficar aqui todo mundo, que esse problema já foi resolvido, não vou fazer nada contra ninguém. E aí ela ainda deixou bem claro para aquela moça que se ela fosse em outra casa procurar para fazer o mal para aquela criança, que ela iria se ver com Dona Maria Mulambo, que era para deixar aquele inocente em paz. E aí eu te falo, tá vendo como o mal tá dentro da pessoa, não tá dentro da religião? Aquela mulher nem macumbeira era, ela se dizia evangélica. E aí tomou o marido de uma outra, fez amarração, destruiu uma família e queria construir a família dela dentro da tristeza e do sofrimento de uma outra pessoa. E aí a gente volta lá aquele vídeo do canal que fala sobre a criação da Terra, né? Eu tenho esse vídeo aqui, né? Eu vou até deixar aqui no card para vocês, que fala exatamente sobre isso. Se o ser humano fosse do bem, se soubesse aproveitar tantas coisas boas que as entidades têm na nossa vida, talvez hoje a gente não vivesse assim, nessa infelicidade e precisando de tantos trabalhos para conseguir ter um orixá na nossa cabeça, né? Assim dizendo. E se você gostou desse relato, já compartilha esse relato com o máximo de pessoas que vocês puderem. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!